nós precisamos de braços para formar a grande corrente pró-vida mundial, para que o aborto não tenha o lugar na sociedade a qual estão tentando colocar. Nós queremos hoje falar a todos os governantes, tanto os do Brasil quanto os governantes do mundo, as cortes do Brasil e as cortes de todo o mundo. Todos vocês votam devido às leis, mas a corte celestial é muito maior, está sobre nós hoje, nessa quinta de adoração. Então, eu queria que essa mensagem fosse levada já, nessa acolhida, nessa parte da manhã, dessa quinta de adoração, a nossa mensagem de vida. O olhar misericordioso de Deus necessita que a igreja, em movimento, abrace esse dia. Não pode ser apenas um dia civil. Sabia, Jorginho? Hoje não é um dia civil. É o dia do nascituro. Não, hoje é o dia da vida. Hoje é o dia do sonho de Deus. Deus sonhou toda a pessoa humana. Deus não sonhou leis para matar. Deus sonhou a lei para dar vida. E vida em plenitude. Da concepção até o declinar. Não é necessário fazermos leis, não é necessário ficarmos dentro de congressos e senados a pedir para que não votem a favor do aborto. É para todos nós valorizar a vida, porque quem é a favor do aborto, desculpe-me dizer a você, meu irmão e a minha irmã, você não gostou de nascer. E se você ainda acha que existe abortos, em alguns casos, você não é o ocaso, você é o sonho de Deus. Então, essa pregação hoje é para tirar você do seu sofá, da sua casa, do seu confinamento espiritual e vir para o nosso lado. Estamos muito preocupados com a pandemia, com as pessoas, com o mundo todo parado, com os aeroportos parados, com a economia parada, mas vocês não sabem que essa pandemia do aborto, já há mais de 40 anos, morrem o mesmo número de crianças todos os dias que tem o número dessa pandemia mundial. Isso aí cala a nossa consciência, mas faz correr lágrimas nos olhos de Deus. Então, essa pregação nossa hoje, essa partilha hoje, é para que a gente possa descobrir que nós não somos a lei do Senado, dos senados, a lei das repúblicas, nós somos a lei do amor. Tudo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que fazeis. Essa faixa aqui, Brasil sem aborto, que está dentro da nossa bandeira do nosso Brasil, sim, Brasil sem aborto, Argentina sem aborto, Paraguai sem aborto, Estados Unidos sem aborto. Nós precisamos gritar às nações do mundo isso hoje. Esse canal Canção Nova, que há tantos meses está parado de público, mas levando essa grande mensagem de vida, a sociedade e a igreja, vem hoje pedir a vocês isso aqui, ó, um Brasil sem aborto. Eu tinha trazido aqui a imagem de Santa Giana Beretta Molla, que é a padroeira da vida. Santa Giana é encantadora. É aquela que morreu para dar vida para a sua filha. Também trouxe aqui a relíquia. Aqui está o cabelo de Santa Giana. Nós temos alguns testemunhos onde essa relíquia passou e encostou em algumas barrigas de mães, de mulheres que queriam ser mães, e ao tocar nessa relíquia aqui, conseguiram conceber. Por intercessão de Giana, que no céu tem ligação direta com Jesus. Santa Giana não faz milagre, quem faz milagre é Jesus. Mas ela leva ao coração. Ela morreu para dar vida. Então, Giana hoje é a mãe da concepção, hoje, mundial. Então, eu queria deixar aqui, você que está nos assistindo, que ainda não teve a graça de ser mãe, que tem o desejo de ser mãe, coloca a mão agora na televisão, agora peça essa graça, e depois liga a Canção Nova para você ver qual é o mistério de Deus. Aqui é uma relíquia, é um cabelo que pertenceu a Santa Giana, mas que pode ir direto na sua cabeça, depois ao seu coração, e fazer com que você tenha a maternidade. Porque enquanto muitas querem deixar a maternidade, matar, Giana está aqui hoje para dizer a nós, crê na vida, vale a vida, toda a vida é um dom. Depois temos aqui os nossos fetinhos aqui,
os meninos de 8, 7, 6, 3 meses, que são os nossos bebês, que viajam sempre comigo, aonde eu vou, nos lugares do mundo, levo esse bebê e fazem muita arruaça quando passam dentro dos aeroportos, que passa pelo raio-x, alguém grita, tem um bebê na mala dele. E quando vão abrir, já vi muitas agentes de polícia em vários aeroportos levar para as amigas dela ver, e é muito interessante. Esses bebês aqui têm um mistério assim muito grande. E hoje, aqui está o nascituro de Deus. Aqui está o sonho de Deus, que eu queria levar até o seu coração, como Jesus menino hoje. Eu, como consagrado já há 34 anos, e na fundação da comunidade, iniciei a comunidade como fundador, mas hoje são muitos, em muitos lugares do Brasil e do mundo, que fazem a missão de Jesus menino acontecer, traz essa mesma mensagem. Eu creio nessa vida. Eu creio que é possível esses meninos evangelizar. Eu creio que esse sonho de Deus, e se o mundo ainda não acabou, se não houve ainda algo maior do que essa pandemia, que ainda não despertou em muitas pessoas, que ainda não acordou muitas pessoas, eu creio que não acabou por causa desses meninos aqui. Por causa dessas grandes missões que conseguem segurar a vida. Canção Nova transmitindo, Jesus menino adotando, diversas obras no mundo, segurando esse globo para não acontecer a grande desgraça que poderia vir à humanidade. Ainda não veio. Veio um pedaço agora dessa pandemia que o homem está começando a se despertar um pouco para o amor a Deus, para a obediência a Deus. Aqui está a defesa da vida. Hoje é dia de nós sairmos de nós, abrirmos o nosso coração e estar disponível a palavra de Deus, aquele que diz, eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plenamente. Plenamente não está na mão de nenhum congresso, não está na mão de nenhum senado, não está na mão de nenhum presidente. Plenamente está na mão de Deus. Plenamente está aqui, que é o sonho de Deus. Então não façam leis de dizerem, não, mas não é possível, eu acredito que em alguns meses já não é vida, e eu acho que não pode isso, não pode aquilo. O problema é seu se você não acredita em nada disso aqui. Mas aqui está Deus, aqui é o sonho de Deus. Ao olhar esses meninos, ao estar com Santa Giana, ao estar com a Jesus Menino, ao estar com o Marco Aurélio, o Felipe e o Alex, mais os nossos 114 filhos, né, Jorginho, que somam 114 filhos tem entre a Jesus Menino de Petrópolis e a Jesus Menino de Brasília. Imagina quanto o coração de Deus está pulsando de alegria nesse dia por estar sendo calculado, tomado, renovado a estrutura do seu coração. Então, a gente teria hoje que pensar nessa realidade bem grande do que é. Então, nós estamos fazendo esse ano 30 anos a Jesus Menino. Foi feita toda uma preparação assim, muito grande, com a Canção Nova, a cidade de Petrópolis, diversos movimentos pró-vidas, para estar em Petrópolis nesse ano, no dia 15 de março, mas com a pandemia, todo o evento foi cancelado em 2 dias. Um evento para mais de 30 mil pessoas, uma coisa assim muito grande, com muitos cantores do Brasil e de fora do Brasil, muitas comunidades. A Canção Nova iria transmitir ao vivo esse evento o dia todo, mas Deus não quis. E esse ano de 30 anos, eu queria iniciar essa passagem do Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando ele traz, nesses 30 anos, para a comunidade, o Evangelho da Vida, escrito por São João Paulo II, que está fazendo já 25 anos. O Evangelho da Vida está no centro da mensagem de Jesus, amorosamente acolhido a cada dia pela igreja. Há de ser fiel e corajosamente anunciado como a boa nova aos homens e a todos os tempos e cultura. Não há aquele tempo, esse é o tempo. Ah, mas naquele tempo a vida era de uma maneira, hoje o mundo mudou. O mundo não mudou, não. Quem mudou foi os homens. Quem mudou foi o coração. Quem entrou no mundo foi o pecado. São João Paulo II está dizendo que esses tempos e essa cultura fazem parte desse tempo nosso hoje.
Na aurora da salvação, é proclamado como feliz notícia o nascimento de um menino. Anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Lucas 2, 10, 11. O motivo imediato que se faz irradiar esta grande alegria é, sem medida, o nascimento do Salvador. Mas, no Natal, se manifesta-se também o sentido pleno de todo nascimento humano, que pela alegria messiânica se revela fundamento e plenitude da alegria por cada criança que nasce. Cada criança que nasce. Gente, isso é muito sério. Imagina se a gente começar a perceber o que está acontecendo na realidade do mundo agora, nesse ano de 2020, a gente vai começar a pensar um pouco como nós temos desagradado o coração de Deus. Como Deus tem chorado a morte de seus filhos. Como Deus tem chorado que homens e mulheres, às vezes, no mundo, querem ser maiores do que Deus. Isso é para ser gritado aos quatro cantos desse universo que está nos ouvindo hoje. O nascimento de cada criança é como o sonho de Maria e de José, quando Jesus é anunciado: tu serás mãe do Salvador. Maria diz apenas sim. A gestação de cada mulher passa primeiro pelo coração, para depois ir para o útero. Por isso, a realidade do nascer é um mistério de Deus, é um mistério. Não cabe nenhum homem dizer nasce ou não nasce, vive ou morre, não cabe. É da concepção ao nascimento. Ao expressar o núcleo central da sua missão redentora, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. João 10, 10. Ele fala daquela vida nova e eterna, que consiste na comunhão com o Pai, a qual todo homem é gratuitamente chamado filho, no Filho. Também o sentido pleno de todo nascimento humano, gratuitamente chamado filho, por obra do Espírito Santificador. Mas é precisamente que tal vida, que todos os aspectos e momentos da vida do homem adquirem pleno significado. Pleno significado. Estamos falando de uma encíclica a qual o Papa nos chama a atenção para a vida, a qual o Papa nos convoca a olhar a vida de uma maneira plena, sem precisarmos de lei, entendeu, Jorginho? Não é lei. A lei está aqui no Evangelho. A lei que faz com que a gente busque, trabalhe, defenda, acolha e pare de tantas falácias. Porque a vida tem muitas falácias. Muita gente que fala uma porção de coisa, que grita uma porção de coisa, mas não entende o que está falando. Já me perguntaram várias vezes o que vocês tentam levar quando vocês vão à Canção Nova. O que eu tento trazer aqui na Canção Nova, eu não consigo fazer nenhum estudo teológico, porque eu não sou teólogo, nem filósofo. Eu sou pai de 42 crianças, a qual eu tenho que dar banho, dar comida, buscar doações, me alegrar com ele, buscar o dom da vida de cada um deles. O que eu estou fazendo é isso. Deus me chamou há 30 anos, então dá a tua vida para ele. Estou dando. Estou fazendo aquilo que Deus me pediu. Na plenitude daquilo que eu sou chamado a cada dia, eu vou respondendo. Então, o que eu trago na Canção Nova? Eu trago essa mensagem para que você venha defender a vida com a gente. Que você venha trazer esse mistério do amor de Deus junto comigo. Porque quanto mais, às vezes até mesmo, é difícil falar isso aqui. Monsenhor Jonas, é muito difícil falar isso. Mas a igreja ainda é muito tímida em relação à defesa da vida. A igreja é tímida. Precisamos ter mais coragem, ter mais força. Nós precisamos, toda a igreja, toda. Quando eu estive com o Papa Francisco, há 2 anos atrás, nós falamos com o Papa, até com uma certa ousadia com o Papa Francisco. Falei: Santo Padre, o senhor, tão profundo nas suas escritas, escreve uma encíclica sobre a vida. Fala algo hoje, nos dias de hoje, sobre a vida, para que a gente consiga ter essa fortaleza, porque às vezes nos sentimos um pouco sozinhos. Eu fui rezar numa clínica de aborto nos Estados Unidos.
nos Estados Unidos, na Flórida, tem um dos maiores movimentos pró-vida. Tem a Clarita, que está nos assistindo, a Mariana, que são brasileiras, hoje radicadas americanas nos Estados Unidos. Elas têm o movimento pró-vida e elas me convidaram a ir rezar numa clínica de aborto. Eram mais evangélicos do que católicos naquela oração. Deveria ter umas 7 comunidades evangélicas na frente da clínica. E nós lá. E um pastor perguntou para a Clarita, por que o Tônio está de joelho com um terço na mão, com os meninos na frente da clínica? E a Clarita disse, é porque eles são católicos, e eles estão invocando, estão rezando o rosário, porque eles sabem que nenhuma força maligna que estiver por aqui vai ficar aqui com o rosário. E nós começamos a rezar mesmo. Botei o Felipe e o Alex, era um calor de uns 40 graus naquele dia, numa praça cheia de gente, carro passando, e ali nós sentimos a grande força que o demônio desenvolve nesses lugares. Nós vimos descer do carro 13 mulheres para abortar. As 13 estavam com 4, 5, 6 meses de gravidez, barriguinha aparecendo, o bebê lá dentro mexendo. É tão bonito o local que o demônio fabricou uma clínica, escreveu para o Celestino, clínica da família. Família dele, não a família de Deus. E aquelas meninas entram, encostam um cartão na porta, que ela já contrata, já é contratado já, e a porta abre. E elas então fazem o procedimento, como é chamado. Eu estava com o João, que é meu filho também, lá de Petrópolis, o João Castellani, que está nos assistindo, e o João falou assim, meu pai, eu estou sentindo uma força estranha tão grande. Eu falei, pode sentir mesmo, porque ele tá aqui também, ele está aqui reagindo, mas nós vamos rezar. E aquele calor, rezando, e quando passou a 13ª mãe a entrar na clínica, eu falei para o Alex e o Felipe assim, se desenvolve com a sua mão de anjo que vocês são, filhos amados de Deus, e rezem para essa filha de Deus desistir desse aborto, porque 12 já tinham entrado. O carro da menina quebrou na porta da clínica. E nós chegamos perto dela, eu não falo inglês, mas a Clarita chegou perto dela e falou, minha filha, não faça isso, você vai se tornar uma assassina, você vai matar o seu próprio filho. Ela falou, eu não tenho condição, eu sou mãe solteira, eu estou sozinha. Eu não tenho o que fazer. Ela falou, mas a gente vai te ajudar, volte para trás. E ela tentava ingressar o carro e o carro não ligava. Naquela hora, um outro rapaz foi ajudar ela, e aí ela foi dada uma catequese de 5 minutos. Ela desistiu do aborto em 5 minutos. Ela voltou para casa. Perdemos 12, mas 1 não foi abortado. No final, uma das providas disse para mim assim, seria bom você levar os meninos embora. Porque os meninos, agora vem a cena pior do dia. Porque é feito sempre no sábado, para ofender Nossa Senhora. Os abortos, naquela clínica. Ou melhor, em todos os lugares do mundo, o aborto é muito feito aos sábados. Né? A gente tem consciência e ciência de que a gente estuda e falam sobre isso. E eu levei os meninos embora, porque no final do dia chega um carro que vai fazer a negociação dos pedaços que foram lá dentro. Um braço vale um bom dinheiro, uma perninha também vale um bom dinheiro. Ah, mas eu nunca ouvi isso, Tônio, isso é muito triste. É sim, sabe por causa de quê? Porque você fica muito enraizado no templo e não sai do templo. Quando você sai do templo, que você vai à vida, você vê que está morrendo gente do teu lado. E tem bebês, pedaços de criança que são negociadas. E depois, vem os baldes de sangue para ser jogado numa valeta lá do lado lá. Isso aí nós assistimos, isso lá nos Estados Unidos. Nossa, mas que coisa grave, é grave sim. Tem no Brasil também, em vários lugares, é que você não sabe. Então, hoje, gente, no dia do nascituro, Igreja de Deus, vamos nos dar as mãos, vamos trabalhar nessa realidade que o céu está nos convocando hoje, para que a gente, como igreja, mas eu não tenho essa habilidade de ouvir, de ir lá convencer essas meninas, eu não tenho como rezar na frente de uma clínica de aborto, eu não tenho, não é meu carisma isso, mas você tem um carisma do teu batismo, que você nasceu e foi batizado, foi crismado, você tem o dom da oração, tem o Espírito Santo, então reze por aqueles que estão fazendo, mas não feche os olhos dessa realidade, que essa realidade é muito dura, é muito dolorida, e às vezes a gente fica... Na comunidade, todos os dias, acontece pessoas que me pedem acolhimento. Dos 42 filhos nossos adotados em Petrópolis,
Podemos dizer que 23 deles foram tentativas de aborto, que não aconteceram e deixaram sequelas. Isso é difícil quando você pensa nisso, né? Ah, mas a obra de vocês, então ela é uma clínica, então ela é uma ONG. Não tenho nada contra. Nem ONG, nem clínica, nem orfanato, tenho nada contra. Eu sou contra não cuidar bem. Tem lugares que fazem maravilhosamente um trabalho. Mas nós somos a família Jesus Menino. Nós somos uma família que adota. Os consagrados são como Maria e José, que estão nos assistindo agora. Cada um numa casa, como Maria e José, cada uma com 3, 4, 5 filhos, 10 filhos, 30 filhos, numa casa. Mesma coisa acontece em Brasília. Adotados, eles são adotados. Ali estão 3 adotados, eles têm meu nome. É diferente, gente. É pegar pequenininho e trazer no colo. Eu adotei o Alex com 5 anos, o Felipe com 5, o Macorelli com 5. Eles hoje já estão com 35. É adotar, é vida. E esse contexto que a gente vai vendo lá dentro de casa, né, Jorginho? A dor. O Jorginho hoje perdeu uma filha. De madrugada faleceu a Eva lá em Brasília. O Jorginho veio de Brasília, deixou a Cássia em Brasília cuidando da casa. Lá tem 70 crianças. Mas nessa madrugada morreu uma filha dele. E ele está aqui, ó. Ele veio no café, falou para mim, a Eva faleceu essa madrugada lá em Brasília. Ele tem que ir ali pegar o microfone, daqui a pouco vai estar pregando para vocês aqui. A vida continua, o amor precisa ser falado, o amor precisa ser exalado. Então, essa realidade, nós não podemos fechar os nossos olhos. Hoje, ouvindo João Paulo II, hoje, ouvindo que a vida é plena, eu convoco mesmo, né? Convoco a darmos as mãos, convoco a rezarmos junto, convoco a termos uma realidade de céu junto. O Papa continua, a sublimidade desta vocação sobrenatural, que é uma vocação sobrenatural, revela a grandeza e o valor precioso da vida humana, inclusive já na sua fase temporal, no tempo agora. Com efeito, a vida temporal é a condição basilar, momento inicial e parte integrante do processo global e unitário da existência humana. Um processo que, para além de todas as expectativas e merecimento, fica iluminado pela promessa e renovado pelo dom da vida divina, que alcançará a sua plena realização na eternidade. O homem nasce pelo desejo de Deus, vive com o desejo de Deus e parte com o desejo de Deus. Eu não posso ser a favor de eutanásia, eu não posso. É o projeto de Deus. O que Deus traz, Deus faz. Eu tenho um dos meus meninos, que é o Jean Caetano. Eu trouxe um vídeo do Jean, que eu gostaria de colocar, que é o nosso bebê anencéfalo, é um dos nossos bebês. Brasília tem um bebê anencéfalo, Petrópolis tem outro. São os 2 únicos bebês vivos no Brasil com 9 anos de idade. Tem um vídeo, depois eu vou pedir para que o pessoal, se consegue colocar esse vídeo para a gente poder ver. O Jean, ele tem 7, agora está com 8 anos. Foi um menino que houve tentativas de aborto na vida dele do 1º ao 9º mês. Do 1º ao 9º mês, tentativas graves do aborto. Ele nasceu por obra de Deus e hoje o Jean está com 8 anos, fará dia 26 de fevereiro, 9 anos. Lá, está no vídeo lá, eu estou com o Jean. Vocês estão vendo, quem está em casa está acompanhando, é aquele mesmo sorriso ali que vocês estão vendo, lindo, lindo, lindo. Cada vez mais que eu chego perto dele, é aquele sorriso, aquele olhar, olha lá, ele não enxerga, mas ele está olhando para mim. Ele não enxerga, mas ele está olhando para mim. Ele não tem cérebro, mas ele está olhando para mim. Ele não tem cérebro, mas ele está me ouvindo. E eu estou tendo comunicação com ele na fala. 9 anos. Eu fui falar sobre ele na ONU, em 2019. E houve um médico que me perguntou, mas como isso acontece? E eu levei os exames dele para que o médico visse, e o médico disse, mas eu não consigo entender. Eu falei para o médico assim, não tenta entender, porque milagre não se busca a resposta, aceita. E a discussão que estava tendo na ONU era
procedimento de futuros abortos para pessoa com deficiência. Eu não sei nem o que eu fui fazer lá, já contei isso aqui uma vez, né? Eu fui lá, até nem engraxei o sapato o dia que fui. Esqueci, fui com o sapato molhado numa audiência daquela tão grande, com os meninos comigo. Os meninos rezaram dentro da ONU, fizeram uma oração linda para todos os participantes. E naquele dia, a lei não passou dentro daquele departamento da ONU. Tudo por esse menino chamado Jean. E sabe qual é a hora que eu descobri que ele tinha consciência de pensar alguma coisa? Foi quando eu entrei no quarto dele a primeira vez com a Eucaristia. Ele tinha 3 anos. Toda noite eu levo Jesus no quarto dos meninos para um passeio de Jesus. Muitos deles não podem ir na capela, como o Jean, que vive numa UTI em casa, cheio de aparelho. E quando eu entrei no quarto, ele começou a sorrir. Aí eu entendi por que ele sorria. Sabe por quê, gente? Porque ele vê Jesus. Nós aqui vemos na Sagrada Eucaristia. Ele vê. Viktor Frankl, que é um grande psiquiatra austríaco, diz que o corpo adoece, mas a alma não adoece. E quando você mata uma criança, você mata o sonho de Deus que está ali dentro. Quem enxerga Jesus, quando eu passo, é o próprio Jean. E o Jean enxerga quem? O próprio Cristo que entra no quarto dele. E sabe quem viu isso? Ele tem uma enfermeira que é evangélica. Uma não, 2. E naquela época eu entrei, e essa menina que trabalhava com ele, ela pertencia a uma denominação evangélica de berço. Ela não é agora, ela tem toda uma formação, né? Junto dos nossos irmãos evangélicos. E ela disse para mim assim: o senhor não entra aqui sozinho. Quando o senhor entra aqui, alguém entra com o senhor, porque nós estamos trabalhando. Quando o senhor vem aqui e passa, eu sinto que alguém entra com o senhor e toma conta desse ambiente aqui do quarto do Jean. Anunciado por uma menina que não sabe, que não fala sobre dons, que não fala sobre orações em língua. Ela não sabe nada disso. Ela não tem esse critério para falar sobre isso. Mas ela tem o critério de ser filha de Deus, de ser amada de Deus. Então, ela reconhece. Dali para cá, eu comecei a entender que o Jean tem um sonho de Deus. Que o Jean é um sonho de Deus. Ele não tem cérebro. E se alguém aqui quiser estudar e quiser os eletrocefalogramas, as tomografias dele, vocês vão ver que só tem água, não tem mais nada. O que faz o Jean viver, o que faz o Melquisedeque, Jorginho, de Brasília? O Caleb de Brasília, que faz Caleb e Jean viver tantos anos. 9 anos. Nessa pandemia, o Jean, ele é a grande razão para nós não ter mais. Não tenham medo, eu estou no meio de vocês. Olha para esse menino aqui, vocês já conseguem perceber esse menino? Conseguem olhar esse garoto? Conseguem entender que eu estou nesse menino, que eu sou o sonho desse menino viver? É o que Deus está nos falando hoje. Caleb e Jean, um em Brasília, outro em Petrópolis. 2 filhos gerados dentro do coração. Quando eu fui pegar o Jean pela primeira vez, no hospital que ele estava, ele tinha 3 meses. A médica disse: leva o bebê só para ele ter um pai. Leva o bebê porque o bebê não tem mais do que 3 meses. O cérebro não vai suportar, não tem nada aí dentro. Mas eu queria tanto dar uma família para ele, já que ele não foi reconhecido pela sua família. E eu peguei o Jean e enfiei na minha camisa. Gente, ali foi o mistério de Nazaré mesmo. Enfiei dentro da minha roupa e falei: Jean, eu não tenho útero, mas eu tenho coração. Toma meu sangue. Toma. Fica para você o meu sangue. E naquela hora, o sangue do Antônio Carlos Tavares de Melo e o sangue dado pelo Espírito Santo naquilo que eu recebi do meu batismo, eu joguei sobre ele. Porque eu creio nessa grande força que Deus me chamou há 30 anos a dar vida. Não por merecimento meu, mas pelo meu batismo. E o Jean, então, vive 9 anos com essa intensidade do sangue misericordioso de Jesus, que passa pela minha vocação, que passa pelo meu sim, que passa pelo sim do Jorginho, que passa pelo sim daqueles que estão na minha casa agora assistindo dos consagrados, de cada sim que se dá a cada dia, do sim que está aqui a Canção Nova assistindo agora, né? O Jean é o grande símbolo desses nascituros nesse ano de 2020. Então,
é uma realidade de céu assim, que toca na nossa alma profundamente. A comunidade, ela tem muitas realidades de testemunhos fortes para contar para vocês aqui, em cima das palavras do Papa João Paulo II, de São João Paulo II. Muitas, mas uma das maiores verdades é a verdade plena de um Deus que realiza o seu sonho na vida humana. É para pegar esse estudo aqui, ler e fazer, ler e acompanhar, ler e colocar na vida, ler e propagar na vida. Nós não viemos aqui à toa hoje, nós não viemos aqui pedir nada a vocês, nós viemos pedir a vocês que vocês se unam no Brasil e no mundo. Você que está em casa, você que está na sua casa, você que vai levar isso para os seus amigos, você que vai estar vendo pela internet, que depois vai ter essa palestra para você assistir depois, em um outro momento, venha defender a vida. Venha abraçar a vida. Não diga que em alguns casos você acha. Não existe nenhum caso. Deus não é nenhum caso. Deus é a realidade da vida. Eu aproveito também para dizer sobre essa cultura da vida hoje, que o Papa tanto fala no Brasil e no mundo, a estender o agradecimento a muitos movimentos pró-vidas pelo Brasil. A comunidade de Itaboraí, do Marcelo, que são os precursores do Senhor, lá em Itaboraí, que faz um trabalho maravilhoso com crianças em escola e gestantes, acolhendo gestantes. Marcelo sabe do seu coração. Marcelo, Deus conhece o teu coração e da tua comunidade. Então, recebe hoje aí o meu abraço, como pró-vida, como missão unida na mesma missão. A Doris Hipólito, de Nova Iguaçu. Gente, a Doris tem que receber o Prêmio Nobel da Paz. A Doris acolhe meninas há mais de 35 anos na casa dela. Agora ela conseguiu fazer a casa, Frei Galvão. Mas a Doris, todo dia nasce uma criança e ela posta as fotos das crianças para nós da equipe Provida. É lindo demais o que Doris faz. Ninguém, às vezes, conhece a Doris. Poucas pessoas conhecem da realidade do mundo a Doris, né? Mas a Doris, todo dia, vai na rua e traz meninas para dentro de casa que querem abortar. E cuida, não só do filho que vai nascer, mas cuida da mãe. Porque existe uma falácia aí dos grupos pró-aborto que nós defendemos a criança. Não, nós defendemos os dois. Defendemos a mãe e defendemos o filho. Nós queremos ela para a graça de Deus e o filho no braço dela para ela poder criar como mãe, como Maria criou Jesus. Nós não defendemos uma vida, nós defendemos duas vidas. A Doris, a Nair, da comunidade de São Francisco aqui em Jacareí, a casa-mãe de Jacareí, que acolhe, que faz um trabalho maravilhoso também com as mães. O grupo Irmã Sara, da comunidade Semente do Verbo, do Rio de Janeiro, que também faz um trabalho maravilhoso com a gestante. Os movimentos Cristiano de Petrópolis, nosso Cristiano Provida, Padre Rafael, representante do movimento Provida na nossa diocese de Petrópolis. Os nossos bispos, todos os trabalhos que a CNBB vem fazendo junto com os bispos para a defesa da vida, toda a realidade do mundo que trabalha, o Papa Francisco, que abraça conosco a vida. Então, olha como existe na igreja movimentos fortes, vivos, gritando esse evangelho. Eu não poderia saber que entre nós, né, falta forças que poderia ser mais forças humanas, mais forças de braços para rezar, para estar junto. Eu peço a vocês isso mesmo, que a gente abrace essa realidade hoje numa dimensão de fé, e de fé grande, né? Depois, o Papa continua uma fala que é muito importante para nós, precisamente por causa do mistério do Verbo de Deus que se fez carne. Cada homem está confiado à solicitude materna da igreja. Por isso, qualquer ameaça à dignidade e à vida do homem não pode deixar de se percutir no próprio coração da igreja. É impossível não tocar no centro de sua fé, na encarnação redentora do Filho de Deus. Não pode passar sem interpelar na sua missão de anunciar o evangelho da vida pelo mundo inteiro a toda criatura. O evangelho da vida a toda criatura. É pleno, é sonho de Deus.
Aquilo que ele escreveu, a gente sabe que existem as ameaças, a gente sabe que está presente aí as ameaças. Volto a dizer, o mesmo número da pandemia que nós vemos todos os dias de morte na pandemia, é o número que há 40 anos acontece todos os dias de crianças abortadas no mundo. Existe um site que você consegue ver por minuto crianças estão sendo abortadas no mundo. Porque em muitos lugares já foi autorizado o aborto. Em muitos lugares. Então, a nossa realidade, ela tem que trazer hoje uma realidade, Jorginho, de compromisso. Compromisso. E eu tenho um testemunho assim muito bonito. Já o nosso tempo já está se esgotando, a gente ficaria aqui o dia inteiro gritando para que vocês me ajudassem a defender a vida. Mas eu tenho um outro vídeo, eu não sei se nós poderíamos colocar o vídeo do Adria, que é um outro filho que nós temos na comunidade. O Adria é um dos nossos pequeninos, que é um sonho de Deus também. O Adria está no meu colo lá, está vendo o Adria? O Adria tem pouca interação, né? É lindo demais. Aquilo ali é o presente de 30 anos, Jesus menino, olha lá, olha. E eu gosto muito de levar ele para a capela comigo, para a capela. E na capela, tem um sacrário atrás da capelinha, fica perto do quarto dele. Para você ver, Juliana, o mistério desse menino comigo é muito impressionante. É muito impressionante. Ele tem problema intestinal sério. Intestinal. Ele não consegue evacuar com tranquilidade. E isso leva ele a ter crises e dores, né? Então, sempre a babá me chama, a técnica que cuida dele também vive com home care em casa, e eu sempre vou com ele para a capela, encosto bem a barriguinha dele no sacrário. E eu tenho uma medalha que veio da França, de Nossa Senhora das Graças da França, eu boto a medalhinha na barriguinha dele, depois ele leva a mão, segura a medalhinha, daqui a pouco já está evacuando. No meu colo mesmo. Todo dia, à tarde, acontece isso. E a técnica dele falou para mim assim, é interessante, parece que o senhor tem útero, porque quando o senhor encosta ele na sua barriga, ele recebe uma realidade de sangue no sangue. Gente, isso é muito profundo. Eu não vou pegar isso em livro escrito em lugar nenhum, não. Nem vou ver filme nenhum, não. Eu estou vendo a realidade hoje do Adria, né? E essa semana eu viajei com ele para Juiz de Fora, ele foi fazer um exame para voltar, para ver se ele consegue ouvir, né? E ele estava com muita dor na clínica, estava muito calor lá em Juiz de Fora, e o médico tentando consultar ele, eu falei, doutor, deixa eu segurar ele um pouquinho no colo e botar um remedinho no ouvido dele. Ele falou, mas não é ouvido. Eu falei, é ouvido, sim. Ele sente dor de ouvido. Ele viajou de Petrópolis, Juiz de Fora, pegou vento no carro, tal, está muito calor. Acabou de pingar o remedinho no ouvido dele, botei no ombro aqui, dormiu. Conseguiu fazer a consulta. Qual é o mistério? O mistério é amar. Esses meninos sofreram agressões, esses meninos sofreram abandono, esses meninos tiveram diversas realidades difíceis para eles. Porém, quando um coração se encontra que o ama, quem de nós não quer ser amado? Quem de nós não quer ser acariciado? Quem de nós não precisa de receber carinho de alguém? É esse o projeto da vida. É esse o projeto da Jesus Menino. Então, o Adria é essa verdadeira história. Então, essa é a profunda comunhão. Jesus Menino com a defesa da vida. Que hoje convoca você que está em casa nos assistindo a entrar nessa comunhão da vida. Eu falei que nós estamos fazendo esse ano 30 anos, né? E no dia que nós íamos fazer a festa de 30 anos, eu queria... nós fizemos muitos programas esse ano, né? Muitos programas, festa, organização, mas Deus tinha um projeto difícil para nós. Nós perdemos esses 4 consagrados da comunidade nesse ano, né? Eu quis mostrar eles 4 aqui, muito interessante. Primeiro, nós estamos vendo o professor Laffer, que escreveu todos os livros que eu escrevi, ele escreveu comigo, o Laffer. O Laffer, ele tinha uma frase que ele falava, ele dizia, eu aprendi com o Tony, com a comunidade, a amar as pessoas como elas são, dizia o Laffer. E o Laffer partiu tão rapidamente, depois de chegar em casa, tomando um banho, se sentiu mal, a esposa Lara, a gente chama muito você,
um grande sinal dessa família para a igreja, o Laffer partiu. E deixou essa realidade nesse ano dos 30 anos. Quanta falta o Laffer já nos faz como pessoa. Depois perdemos o Kaique, esse jovem aqui, bonito aqui, que quantas vezes conseguiu dar banho no Alex, quando o Alex perdeu a visão, quantas vezes viajou junto da comunidade para fazermos missão junto, né? Também perdeu a sua vida nesse ano. São maneiras trágicas que a vida vai mostrando à comunidade, né? Depois perdemos o Rodrigo, que é o nosso filho Rodrigo, que há 3 anos vem sofrendo com muitas dores intestinais, né? E o Rodrigo veio a falecer também no mês de maio, depois de um grande, profundo sofrimento. Eu fiquei me perguntando por que o Rodrigo sofria tanto. Eu vi o olhar dele ao entrar no CTI e vi que o olhar dele era um olhar de despedida no dia que nos falamos, né? E eu tive a alegria de estar no último momento no quarto com ele. E agora nós perdemos há um mês o Carlos. O Carlão, esse jovem que veio aqui fazer uma palestra comigo na Fazenda, pertenceu à Fazenda Esperança. Carlão foi um jovem que viveu na fazenda, foi mendigo, usuário, eu posso falar, porque ele falou isso aqui na Canção Nova no dia que veio comigo, recuperado, se encontrou comigo na Fazenda Esperança e disse: quando eu me recuperar de tudo que eu fiz da vida, eu quero ser consagrado na Jesus Menino. E viveu 4 anos com a gente. 4 anos. Sua consagração iria acontecer agora, no dia 19 de dezembro. Já estava marcada com o bispo a sua consagração. E faleceu há um mês, também muito rapidamente. Estava passando para a missa, o padre Celestino ainda deu a unção dos enfermos para ele. E logo depois ele foi ao hospital. Ao entrar no carro, disse para mim: não, fica tranquilo aí, paizão. Daqui a pouco eu estou voltando para casa, né? E esse é o presente de 30 anos que nós recebemos de Deus. Ao defender a vida, se acolhe a vida e entende-se a vida, da concepção até o declinar do chamado de Deus. O céu para o Kaique, o céu para o Laffer, o céu para o Carlão e o céu para o Rodrigo. As coisas que acontecem na nossa vida não tem como a gente conseguir entender. Por que o Jean está 9 anos e esses 4 cheios de saúde já partiram? Entenderam o mistério de Deus? O mistério não é para a gente entender, é para se aceitar. Então, hoje, eu deixo essa mensagem. Daqui a pouco os nossos meninos vão cantar uma música para nós aqui, e a gente vai, eu queria contar uma última história muito interessante, que vocês vão ficar muito felizes agora. No dia, nós temos a Célia, que está na comunidade, uma jovem que veio de Salvador, com depressão. A irmã dela, Ana, é nossa consagrada. E a Ana disse para mim: Tônio, depois da morte de minha mãe, eu queria trazer a Célia para Petrópolis para ficar um pouco com a gente. A comunidade trabalha com depressão? Não. A comunidade tem psiquiatra? Não. A comunidade tem coração de Deus? Tem. Tem amor de Deus? Tem. Através deles, desses tesouros que eu tenho. E a Célia chegou caminhando de cabeça baixa, devido à morte da mãe, a Ana acompanhando ela. E essa semana, nós fizemos um vídeo com a Célia, a Rita e a Jaqueline. Nós temos 2 filhas de Salvador, que eu adotei, Rita e Jaqueline, que vieram de Salvador. Se encontraram com a Célia, que também é de Salvador, é sangue baiano com sangue baiano. E elas são retadas, as 3. Né? Ficam no campo, correndo, brincando, as 3. Ninguém consegue entender a Ritinha. A Ritinha é autista, grave. Rita, se soltar ela pula na piscina, ela pula no fogo, tem que cuidar 24 horas da Ritinha. E a Célia cuida da Rita. Essa semana estava a Célia no chão, lá deitada, e a Rita em cima dela. Eu falei: olha lá o psiquiatra cuidando da Célia, lá. Ó. Esse é o projeto de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, as linhas de Deus são certas, não é torta. Torta é o homem que não entende o amor e o poder de Deus. A Célia está lá
Hoje, quase que ela foi ao médico já foi numa fase muito boa, mas a Célia tem transformado a nossa comunidade ao olhar ela. Confessou com o Padre Celestino, vai à celebração todos os dias, está rezando o terço, mas nada paga do que dar o passeio com Rita e Jaqueline. As duas psiquiatras, doutora Rita e doutora Jaqueline. Psiquiatras do coração. Entendeu o mistério que Deus criou essa obra? Entendeu o mistério de João Paulo II quando escreve a encíclica sobre a vida? Quando fala da plenitude do homem que nasce, porque o homem tem um mistério. E ninguém pode cortar esse mistério, ninguém tem o direito de cortar esse mistério, porque todo aquele que nasce vem com uma missão para realizar no meio do mundo. No dia que a nossa comunidade deixou de fazer o evento de 30 anos, no dia 13 de março desse ano, nós fizemos 30 anos no dia 13. Nesse dia, o prefeito me ligou, dizendo para mim que não poderia fazer o evento na cidade, porque o estado do Rio estava fechado devido à pandemia. Estava o prefeito conversando comigo, falando, e eu aceitando, claro, o nosso prefeito de Petrópolis, o doutor Bernardo Rossi. Eu cheguei a dizer a ele, não, você pode ficar tranquilo, eu aceito, eu trabalho para a vida, eu jamais colocaria um público em risco nesse evento, nós somos a vida. Começou meu telefone a tocar do outro lado, meu celular tocando. Eu falei para o prefeito, um minutinho só, porque eu vou atender o telefone. Está tocando, já está com muita insistência. Esse telefone era uma médica de Salvador, me ligando, de Salvador, minto, de Fortaleza, que entrou em contato com os movimentos Pro Vida de Fortaleza, conhecia nós pela Canção Nova, pedindo se eu poderia adotar um bebê que estava para ser abortado. A ordem de aborto já estava procedida. E ela dizia, mas se ele tiver um pai, ele não será, não vai acontecer o procedimento. Né? Eles falam procedimento. E aí eu disse, não, eu adoto o bebê, não tem problema, eu adoto o bebê. Toma meu nome, meu CPF, meu RG, eu já sou o pai dele. Ela falou, Tônio, eu não sei nem qual é o sexo do bebê, mas que a mãe nunca quis fazer exame, não sabe de nada, o bebê é um menino, e esse menino se chamará José de Deus. Ela falou, eu não sei se é menino, mas é José de Deus. Né? Pronto, o aborto foi cancelado. Não aconteceu o aborto. E o José de Deus veio a nascer, logo, algumas semanas depois, e foi para a incubadora, com o cérebro bastante danificado, mas ele tinha um pai. Está aqui no Rio de Janeiro o pai dele. Mas naquela hora eu senti tanta alegria em adotar ele, tanto amor ele dentro de mim, né, que eu falei, Deus, dá vida a ele o tempo que você quiser, até o tempo de eu ir lá buscá-lo e trazer para casa. Né? Mas ele faleceu no dia de Páscoa. Nasceu no meu coração no dia dos 30 anos. Acabou o nosso evento e apareceu o José de Deus. Sabe o que veio no meu coração? Deus falou para mim, vocês não nasceram para fazer eventos, vocês nasceram para colher vida. Nesses 30 anos, estou te dando hoje uma vida. Naquele dia, Jorginho, uma criança foi salva. Entre milhões que já estavam no mundo sendo salva, o José de Deus foi salvo. E era um menino e nasceu José de Deus. Só que faleceu depois, na Páscoa. Dá para entender, meninas, esse mistério? Alguém aqui tem dúvida que Deus existe? Alguém aqui tem dúvida que o mistério daquilo que João Paulo II escreveu nessa encíclica para a gente só ler e depois guardar na gaveta? É para poder a gente colocar na nossa vida. Resumo, tanto a encíclica, os nossos 30 anos, a morte dos consagrados, a história do Jean, a história do Adria. Será que tudo isso é apenas uma história para nós contarmos aqui para emocionar quem está nos assistindo? Ou é para a gente sair da nossa emoção e entrar na nossa razão? O dia do nascituro hoje não pode passar em branco apenas como uma coisa na folhinha do calendário brasileiro e do calendário mundial. Tem que ser alguma coisa onde eu assumo. O Tônio vai passar, não sei se daqui a uns dias, daqui a um ano, daqui a 10 anos, Jorginho também vai passar. Todos nós vamos passar.
A vida e a Jesus Menino vai continuar porque ela é um sonho de Deus, mas ela quer que você continue. Então, você que está nos assistindo, que está aí sem um caminho vocacional na sua vida, já apareceu várias vezes no nosso telefone, você pode nos ajudar com a sua presença como voluntário, como consagrado, porém fazer conosco uma experiência, tanto aqui quanto em Brasília. Pode vir abraçar essa nossa missão, Jesus Menino. Você é convidado como um consagrado a estar conosco. Escreva no caminho vocacional, venha fazer uma experiência, venha ser como Maria e José, também da sua vida, como leigo e leigas de vida consagrada. Venha viver a pobreza, a castidade. A castidade, vem ser família de aliança, como tem no Brasil e no mundo, muitas e muitas famílias. Venha abraçar essa missão concreta da nossa vida. Eu tinha colocado aqui uma palavra aqui para falar sobre a Dulce. A Dulce. Vou falar sobre a Dulce rapidinho, por causa de irmã Dulce. Agora tem mais ou menos uns 3 meses, eu fui ao Rio de Janeiro visitar uma família, e a família me deu a imagem de irmã Dulce. A imagem de irmã Dulce. E eu levei para casa a imagem de irmã Dulce. Passando 3 dias, eu recebi uma ligação da comunidade da irmã Kelly Patrícia. Esqueci o nome da comunidade. Resed. E era a irmã estava me chamando, não a irmã Kelly Patrícia, uma outra religiosa da comunidade, a irmã Clara, me passando uma realidade que foram procurar ela, para ela, uma mãe que não queria o seu filho, e não estava podendo criar o seu filho, então pensava até em aborto. E aí foi muito interessante que eu chamei a ligação, falei, irmã, o que a senhora quer de mim? Você poderia adotar o bebê? Eu posso adotar o bebê. Posso colocar o seu nome aqui para que a mãe seja confortada a continuar a gestação, porque ela quer colocar o bebê em adoção? Eu quero ficar com o bebê. É um bebê com síndrome de Down. Passaram-se algumas horas, a irmã me ligou de novo e disse, Antônio, a mãe concorda, a gestação seguirá, a mãe concorda que você adote a bebê, só pede uma coisa, que você não troque o nome da bebê, porque a bebê chamará Dulce. Ela botou o nome da bebê de Dulce por irmã Dulce, né? Uma bebê com síndrome de Down, que já vai nascer em fevereiro. Eu sou o pai da Dulce também. Se eu não for o pai dela, segurar no braço, eu vou ser o padrinho dela, tá? Quem está assistindo aí pode saber, mas eu estou gerando a Dulce no meu coração cada dia. E a gestação está indo maravilhosamente bem. Isso aconteceu 3 dias depois de acontecer aquela criança que morreu, que todo mundo viu aí, aquele assunto daquela criança de São Mateus, né? 3 dias depois, Deus deu esse presente à realidade da Jesus Menino. Então, entende o coração de Deus como faz? Entende a mensagem do Evangelho? Eu queria o Alex aqui, e o Felipe, rapidinho, e o Marco Aurélio, rapidinho, trazer os meus aqui, porque o nosso horário já está em cima da hora da adoração. Eu queria eles 3 aqui, só para que eles pudessem fechar esse momento em homenagem ao Papa João Paulo II. Eles vieram, né, nunca posso deixar de trazê-lo. Se eles não vierem comigo, eu não tenho perna para vir, entendeu, gente? Eu preciso deles para andarem comigo. Podem tirar a máscara. Alex, você poderia fechar para nós com uma música? Você e Felipe? E eu já agradeço essa colocação, esse evangelho da vida que nós rezamos e trabalhamos hoje. Eu conto com vocês, com as orações de vocês, para que a nossa missão mundial Provida, a Jesus Menino de Petrópolis, a Pequenino Jesus de Brasília, abrace o mundo, abrace a vida com você, junto da gente. Alex. E você que está em casa, acompanhando pela Canção Nova, você que é mulher, né, você que tem dúvida ainda, né, de assumir a vida, eu convido a você a ficar com a vida nesse momento. Hoje é o dia dos nascituros, para que você hoje, ouvindo essas mensagens do Tônio, o fundador dessa comunidade, Jesus Menino, já fazendo um apelo vocacional para você. Você que tem
né, há 21 anos acima, vai fazer uma experiência lá conosco, uma experiência de vida, que a sua vida vai mudar. A sua vida, Deus já está mudando, né? E se você conhecer a comunidade, se você for lá fazer uma experiência conosco, a sua vida vai ser cada vez mais plena. Sua vida já é plena, não estou dizendo que não é. Sua vida já é plena em Deus. Porque mesmo aí na sua casa, mesmo aí no seu trabalho, mesmo aí você acompanhando pelo celular, você que está no carro ouvindo a canção nova, pela rádio, você que está vendo na televisão, sua vida já é plena. Mas se você também for lá na Jesus Menino fazer uma experiência, cuidando desses meninos especiais, que eu também sou especiais, porque eu sou um cego visual, né? Então eu convido a você, quero cantar com meu irmão Felipe. Ei, tua vida tem valor, não te esqueça que Deus te enviou para amar e perdoar o teu irmão. Aqui na terra, tua vida é um dom de Deus, aqui na terra. Tua vida é um dom de Deus, coragem, nunca pare de lutar. Em tua vida você pode superar. Em verdade eu te digo, tua vida tem valor. Tu vais entrar no paraíso. Em verdade eu te digo, tua vida tem valor. Tu vais entrar no paraíso. Coragem, nunca pare de lutar. Em tua vida você pode superar. Em verdade eu te digo, tua vida tem valor. Tu vais entrar no paraíso. Em verdade eu te digo, tua vida tem valor. Tu vais entrar no paraíso. Amém. Eu queria preparar o nosso coração nesse momento tão profundo. Estou muito emocionada, mas não é emoção só do momento, né, como o Tonho trouxe, mas diante de tudo aquilo que Deus vai realizando dentro de nós, com a experiência que a gente faz de vida, de restauração. E durante a pregação me lembrava muito dessa passagem de Isaías 43, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e eu te amo. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e eu te amo. Isaías 43, versículo 4. Se você quiser aí marcar na sua Bíblia, para acolher essa palavra, essa verdade do Senhor, essa palavra de vida eterna. Eu e você, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, acolha Jesus que vem ao nosso encontro, nos dando a vida, a restauração. Até mesmo você que por esses dias pensou em tirar a sua própria vida. Você que não dá valor à sua vida. Você que não dá valor à vida do outro. Você que traz pensamentos de morte. Eu te convido a nessa adoração, a prostrar aos pés do Senhor. Todas as ideologias, todas as inverdades que se tornam verdades dentro de você, em função de um pensamento, de um achismo,
prostremos agora aos pés do Senhor. Ele que diz para mim e para você: eu sou o que sou, sou um Deus de amor, estou aqui para te curar.